para você, mas por exemplo, o que eu quero mesmo é que seja uma conversa. Então eu quero que você, tudo que eu vou te perguntar, eu realmente quero saber, eu quero que você me conte, porque por mais que eu tenha entrevistado outras pessoas, né, já ouvi muitos relatos de um e de outros, eu quero ouvir o seu, eu quero que você me conte realmente. Então, conte da sua maneira, do jeito que você puder, quiser, não tem nenhum problema, tá? Bom, meu nome é Leonardo, tenho 27 anos, conheço o Carlos há muito tempo, sou amigo do filho dele. E estamos fazendo 2 semanas já esse trabalho para a gente fazer divulgações na internet e tal. Ah, sim. Então eu queria que primeiro você se apresentasse, quem é você, o que você quiser falar sobre você. Meu nome é Deisiane de Fátima Nenevê, eu tenho 39 anos, trabalho como professora. Hesitei em começar nessa profissão porque minha mãe era professora, minha tia, meu tio e tal. Trabalhei em outras profissões, mas até que eu percebi que era essa mesma profissão que eu gostava. Nos 5 primeiros anos eu trabalhei com toda a empolgação do mundo e depois, agora tem 12 anos que eu trabalho lá. Só que depois eu comecei a ter aquelas desmotivações e às vezes até atitudes que eu mesmo achava que não era próprio, porque eu dou aula com criança pequena, né? Para crianças bem jovens. Aí eu me percebi adoecendo. Aí percebi um momento as escolhas das minhas companhias, de namorados, essas coisas. Um dia eu olhei e falei, nossa, mas esse é meu namorado, sabe? Uma coisa assim, eu falei, não, isso não combina comigo. Parece que eu despertei assim num momento. E aí só a questão de adoecendo, e ia para médico e fazia exames e nada, não aparecia nada específico. E aí que eu comecei a procurar alternativas, né? Alternativas, acupuntura, homeopatia. E aí acabei conhecendo o Carlos e a Cláudia através da minha irmã, que ela já conhece eles há muito tempo. Daí, em um determinado momento, eu perguntei para ela, fiz uma pergunta meio planetária, sistêmica, como disse ela, e aí ela me apresentou a proposta desse encontro com eles aqui do Andaluz, né? Então eu ia te perguntar justamente como você conheceu a Luz, mas você já me contou, né? É, Você já faz quanto tempo caminho da Luz? agora, Você foi em janeiro de 29 de janeiro que eu conheci o então caminho. faz 2 Nem um mês, hoje tem um mês, hoje tem um mês. Então tem. Então você já fez durante um mês. Nesse pequeno tempo, né, esse espaço de tempo aí, quais foram os benefícios que o Andaluz te trouxe? Então, apenas 4 semanas, indo para 5 semanas que eu conheço o Caminho Andaluz, só que eu já percebi muita diferença. Então, assim, nessa questão da saúde, que eu tenho, assim, alguns eventos como alergia, como dores intensas no corpo, há 20 anos, 21 anos eu tenho isso. E nessas 4 semanas eu posso dizer que os eventos aconteceram com uma redução de 70%, sabe? Muito diferente, assim. Eu até tive a tal da reação alérgica que eu tenho, é angioedema, então ele incha o rosto, a glote e tal. Então eu tive uma vez nesse período, mas foi assim em nível de 30% do que era antes. E inclusive quando eu tive esse evento, a primeira coisa que eu busquei foi fazer a fórmula. Porque eu fico muito tensa quando vem isso, então eu busquei fazer a fórmula. E não consegui me concentrar muito por conta disso. Mas quando eu terminei os 5 minutos, 10 minutos, eu já me percebi mais tranquila para resolver, né? A questão das dores, na segunda semana, nossa, diminuiu 90%. Eu sempre tive muitas dores no corpo, braço, perna, abdômen e tal. E assim, agora eu até falei ontem pro meu marido, falei, que diferente é a vida sem dor.
entende? Porque eu acho que eu acostumei a viver assim. E eu até pensava, como que a pessoa consegue fazer tal coisa com dor? Porque eu não consigo, mas porque era muito intenso para mim. Então, assim, principalmente isso. A outra questão é no meu trabalho. No meu trabalho, assim, nossa, eu tô experimentando aquela motivação lá do início, aquela tranquilidade para trabalhar com as crianças. Tô percebendo, assim, entendendo o processo, porque como tanta coisa acontece na sociedade, e às vezes chega numa aula, numa turma, e tem uma criança que tem um problema, outro tem outro. A questão da sexualidade, a questão de violência e tudo mais, e a gente olha para aquela criança e eu fazia assim, eu ficava com dó querendo resolver aquele assunto. Só que aquilo me atrapalhava, daí eu não conseguia dar minha aula direito, eu esquecia, eu me desconcentrava e acabava não tendo o resultado que eu precisava. Neste período que eu estou vivendo, por exemplo, essa semana, eu consegui ir lá e trazer o conteúdo. Até agora eu tenho pensado assim numa proposta de eu mostrar para essa criança que existe adulto diferente, que tem uma boa proposta para ela, que vai trazer uma coisa boa para ela experimentar, né? Não só naquela questão de violência que é o que ela vive lá no dia a dia dela. Então eu me percebo mais tranquila para tudo isso. Junto com isso, na minha vida pessoal, o meu marido comentou que está me percebendo mais alegre no dia a dia, mais tranquila. O meu hobby que eu aprendi, tem uns 3 anos eu aprendi a andar a cavalo, e então assim, eu tinha muito mais dificuldade por causa daquela interação que tem com o animal, né? E agora no sábado que eu saí, andar, eu percebi assim uma interação muito maior com ele, sabe? E isso foi muito assim emocionante, assim, foi muito gostoso. Parecia que eu estava entendendo tudo que ele estava vivendo, entende? E passando aquela coisa da tranquilidade, que o meu marido fala muito isso. Você tem que estar tranquila e tá passando isso para ele, que daí vai ele também, porque geralmente assim eu estava tão ansiosa lá quando eu subia a andar, que ele ficava todo nervoso, ele tinha reações e tal, que aí já no sábado já não aconteceu. No trânsito, que eu dirijo 40 quilômetros por dia para o trabalho, percebi no trânsito eu consigo ficar mais tranquila, consigo seguir as regras.